Saudações, meu nome é Anderson, sou aluno de Sistemas de Informação da Universidade de São Paulo. Hoje, eu e meu amigo Leonardo, que se apresentará mais pra frente, vamos apresentar os conceitos básicos de segurança de sistemas operacionais, como possíveis ameaças, vírus, criptografia e alguns conceitos e contramedidas que podem ser utilizadas. Comecemos introduzindo a diferença entre proteção e segurança. Embora sinônimos no dia a dia, aqui são diferentes. Proteção atua na parte interna do sistema, como quem pode acessar o que, e segurança cuida da proteção e lida também com fatores externos. Pense como se fosse uma casa. A proteção é uma fiação bem feita, para que leigos em elétrica não se machuquem tentando mexer nos fios. E a segurança são os muros da sua casa, para que ninguém invada a sua residência. O princípio que rege a segurança é: uma corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco, ou seja, não adianta ter um muro enorme em torno de sua casa se o portão que você tem não tem algum tipo de trava para que impeça alguém de entrar. A ameaça é o indício de que algo desfavorável ou malicioso possa acontecer. Exemplos disso são a quebra de confidencialidade, onde a leitura não autorizada de dados, que é o objetivo do intrusor, que pode utilizar esses dados, que são possivelmente secretos, para fazer chantagens. A quebra de integridade, onde há algum tipo de manipulação de arquivos não autorizada. A quebra de disponibilidade, quando um site é retirado do ar, por exemplo, ou seja, fica indisponível para quem quer acessá-lo, porém ele não foi apagado do servidor. Uma máquina zumbi se trata de uma máquina que passa a seguir ordens de um terceiro, no caso o intrusor, para realizar atos da vontade dele, mas sem deixar rastros que levem até ele. Ao invés disso, quando vão buscar quem é o dono dos atos, os rastros vão levar até a máquina zumbi. O problema da privacidade envolve muitas questões morais e legais, pois há o uso de dados de usuários de redes sociais, por exemplo, que são comercializados com instituições e com motivações que são desconhecidas aos usuários dessa rede. Métodos de ataque são técnicas utilizadas por pessoas com intenções ilícitas. Mascaramento é como se fosse um roubo de identidade, com uma pessoa se passando por outra. Ataque de reprodução é quando há repetição ilícita de um pedido que já foi executado anteriormente de forma lícita. Um exemplo é um pedido de compra online, que se repetido muitas vezes pode gerar muita dor de cabeça para o cliente. O homem do meio é parecido com o mascaramento. A diferença é que o homem do meio age como o emissor para o receptor e vice-versa. Pense em uma transferência bancária. O cliente faz a solicitação, o homem do meio intercepta a solicitação, muda a quantia e o número da conta a ser depositada e manda para o banco. Quando o banco confirmar o depósito, o homem do meio intercepta a confirmação, muda os dados para os dados originais e envia para o cliente. Fatores de segurança são fatores que temos de ficar atentos para evitar perda ou roubo de dados importantes. Fatores físicos estão relacionados ao ambiente onde os dados ficam salvos, inclusive salvos de fatores naturais como terremotos, e o fator humano está intimamente ligado à frase errar é humano. Então é ter atenção quanto aos erros humanos de usuários, como errar algum valor digitado ou mesmo cair no uso da engenharia social, a famosa arte de mentir. O fator de hardware e software está ligado ao uso desses dois lados do computador, pois pode ocorrer algum estouro de pilha se não devidamente tratado e assim acabar travando o sistema, ter algum tipo de negação de serviço dentro da própria máquina ou mesmo defeitos na CPU que podem gerar dados incorretos durante o processamento. Os erros de rede, que são a interceptação de dados e a interrupção de comunicação, que estão muito ligados com a negação de serviços ou o homem do meio. Ameaças internas são problemas causados por alguém que tem acesso ao sistema direto da fonte, ou seja, um agente interno. Isso envolve, por exemplo, a instalação de bombas lógicas, que são programas dormentes que ativam em determinadas circunstâncias, como, por exemplo, uma data específica no caso de uma bomba relógio, que é um tipo de bomba lógica.
Alçapão é uma porta escondida dentro de um programa, que é utilizado pelo agente interno quando não está dentro da estrutura em questão, para poder acessar o sistema de maneira remota. Ataques externos exploram falhas apresentadas pelo sistema operacional ou outros softwares. Porém, vamos focar no que tange ao sistema operacional e deixar os demais softwares de lado, pois o nosso foco é em sistemas operacionais. Buffer é uma área limitada na memória, geralmente utilizada para gravar informações de entrada e saída. Porém, os programadores podem não implementar o controle desse limite. Isso pode levar a um excesso que pode vir a sobrescrever outras linhas de código na memória que ficam além desta área, podendo bagunçar o sistema ou mesmo executar algum vírus, se o estouro for muito bem planejado e o vírus estiver dentro desse código que sobrescreveu o anterior. A prevenção contra o estouro de buffer é o programador controlar o limite do buffer, mas geralmente isso é ignorado por praticidade do programador, que acredita que os usuários nunca vão agir contra o sistema. O melhor exemplo de negação de serviço é a Black Friday. Assim que ela inicia, são tantos acessos no mesmo momento a um determinado site de compras que ele não dá conta e algumas pessoas não conseguem acessá-lo. Porém, um ataque malicioso desse tipo é chamado de DDoS, quando o atacante utiliza-se de várias máquinas zumbis para acessar um serviço ao mesmo tempo, tornando-o indisponível. É impossível de se impedir esse tipo de ataque, pois não tem como saber se o acesso é lícito ou se é alguém tentando realizar um ataque. Malware é um programa feito para se espalhar e causar diversos problemas, como máquinas zumbis e perdas ou roubo de dados. A segurança encontra um grande problema aí, pois é muito possível de se impedir a propagação do malware, porém isso acabaria deixando um computador muito burocrático, de difícil uso, o que não é atrativo para o público em geral. O malware mais famoso é o cavalo de Troia, que se esconde dentro de outro programa e está disponível para ser instalado. Ele não requer invasão, pois o próprio usuário instalando esse programa acaba instalando também o cavalo de Troia. Geralmente, sua função é abrir vulnerabilidades no sistema para que o intruso obtenha uma nova máquina zumbi, mas ele também pode criar, apagar ou modificar arquivos. Vírus é um programa que se anexa em outros programas. Quando esses programas são executados, o vírus também é, se espalhando assim para outros programas. Quando ele está bem espalhado na máquina, ele dispara sua carga útil, ou seja, executa o seu efeito malicioso. Os vírus podem pertencer a mais de uma das seguintes categorias. Vírus de arquivo, também chamados de parasita, muda o início de um programa, o arquivo de início de um programa, para se auto-executar e depois retorna a execução para o programa original. Vírus de memória se instala no topo ou na base da memória RAM, e quando ocorre algum desvio de controle ou interrupção, ele altera esse desvio para o seu próprio código, para que ele possa ser executado em modo kernel. Vírus de macro é feito em linguagem de alto nível, diferente dos demais que são em linguagens de baixo nível, como C. Os vírus de macro geralmente são programados em VB e são feitos macros são mini programas ou menus colocados em documentos Word ou Excel. Vale ressaltar que a macro em si não é um vírus, mas sim um mini programa, só que esse mini programa pode ser um vírus. Vírus de código-fonte, diferente do parasita, altera o programa em poucas linhas, inserindo uma chamada de método para si próprio em algum ponto do código-fonte original, geralmente no final do método principal ou antes de o retorno de algum método. Vírus de driver de dispositivo se anexa no disco em meio aos drivers de dispositivo. Os drivers de dispositivo são mini-programas necessários para o computador utilizar alguns dispositivos. Assim que esse dispositivo for utilizado, o código do vírus vai junto com o driver para execução.
Vírus podem se espalhar tanto por programas piratas adulterados, sejam eles vendidos ou sejam eles disponibilizados em sites de download gratuito, quanto por spam, redes públicas, como hotspots ou cybercafés, e sites que instalam plugins infectados. Vermes são programas que, diferente dos vírus, conseguem se autorreplicar, sem a ajuda de outro programa. Ao se instalar, ele tenta quebrar suas senhas, tanto utilizando um dicionário de senhas que tem disponível online, quanto por tentativa e erro, e obter acesso aos seus dados. É composto por dois programas, o Bootstrap, que é o primeiro programa a chegar na sua máquina, e cuja sua função é buscar o outro programa, que é o verme em si. Criptografia é uma maneira de manter algum dado ou arquivo ilegível para quem não pode ter acesso a eles. Texto puro é como chamamos o documento como ele deve ser lido, e texto cifrado é como chamamos esse documento após o processo de encriptação. É provado que algoritmos de criptografia privados só dão uma sensação falsa de segurança. Portanto, hoje eles são públicos e baseados em chaves secretas, que é o que garante a autenticidade dos documentos. Criptografia nada mais é do que duas funções: a de encriptação, que recebe o texto puro em uma chave de encriptação e devolve um texto cifrado, e a de decriptação, que recebe o texto cifrado em uma chave de decriptação correspondente à de encriptação e devolve o texto puro, original. O princípio de Kerckhoffs dita que os algoritmos de criptografia devem ser públicos, deixando o segredo em encargo das chaves. É o princípio que rege a criptografia de hoje em dia, pois diminui a chance de erros entre a encriptação e a decriptação de quando os algoritmos são secretos. Criptografia por chave secreta requer que tanto a chave de decriptação quanto a de cifragem sejam privadas. O exemplo mais simples é a cifragem que troca uma letra do alfabeto por outra. Aqui no nosso exemplo temos nosso alfabeto normal como texto puro e a chave de criptografia que diz quais deverão ser as substituições que devemos fazer para ter o texto criptografado. Por exemplo, o A será substituído pela letra Q, o B será substituído pela letra W, o C será substituído pela letra E e assim por diante. Para decriptografar, nós consideramos o texto cifrado como um texto puro e passamos ele pelo mesmo processo de criptografia, mas agora utilizando a chave de decriptação no lugar da de criptografia. Ou seja, no texto criptografado nós substituiremos o que nele está com a letra A pela letra K, a letra B pela letra X, a C pela V e assim por diante. E assim obteremos novamente o texto puro original. O problema das chaves secretas é que nós devemos realizar a troca dessas chaves pessoalmente para poder manter a segurança. Não podemos enviá-la pela rede, pois ela estará disponível a ser pega por terceiros. Para evitar esse transtorno, nós temos a cifragem por chave pública, onde a chave de criptografia é disponibilizada publicamente para todos. Porém, a chave de decriptação é única e exclusivamente sua, ou seja, só você poderá e conseguirá ler as mensagens que são direcionadas para você. Temos aqui dois exemplos. Ambas as chaves são de criptografia. O problema matemático é a função de criptografia. Vocês conseguem quebrar esses segredos sem a ajuda de computadores e descobrir a chave de decriptação? A primeira ainda é possível em algumas horas e com muita paciência. A segunda, não tem como, você vai precisar de uma máquina para poder lhe ajudar. Esse é o sistema mais utilizado atualmente, sempre utilizando os conceitos de multiplicação e logaritmos discretos para gerar as chaves de forma automática, sendo a de criptografia publicada e a de decriptografia mantida em segredo por seu dono. A assinatura digital é um meio de autenticar um documento.
funciona como uma função pública, criando um código. Perdão. Funciona como uma função pública, criando um código utilizando todo o seu documento. Esse código terá tamanho fixo e será criptografado utilizando a chave privada do usuário e será anexado ao final do documento. Esse código só pode ser criptografado pela chave pública correspondente à chave privada, garantindo assim a autenticidade de que quem encriptou foi o dono da chave privada. Módulo de plataforma confiável, em inglês Trusted Platform Module, ou TPM, é um processador focado em criptografia. Sua proposta é focar em criptografia e decriptação e validação de assinaturas digitais, assim como oferecer uma memória interna não volátil para guardar chaves privadas de uma maneira segura. O problema é: quem controla esse processador? Quem ele protege e do que ele protege? A Microsoft, assim como empresas de música e cinema, são grandes defensoras do TPM, pois garantem que softwares mal intencionados não poderão rodar na máquina. Assim como a indústria de música e cinema gostaria de colocar chaves públicas em suas músicas que expiram depois de um tempo. Sendo assim, você poderia alugar músicas e filmes e não conseguiria rodar músicas e filmes pirateados. Mas até que ponto vai ser isso e não a empresa simplesmente ditando o que o usuário pode fazer, o que ele pode escolher? Agora, o mais interessante: o TPM não diminui de forma alguma as vulnerabilidades da máquina, simplesmente é focado em reconhecer chaves e fazer operações de criptografia. Bem, eu me encerro por aqui. Agora o Leonardo irá dar continuidade à apresentação. Até mais.